O nosso convidado de hoje já acabou de chegar, a gente vai dar início, então, ao nosso bate-papo, conforme já havíamos divulgado no dia de ontem. Primeiro, claro, a gente sempre abre aquele espaço inicial, né, para que a pessoa possa dar o seu bom dia, né? Em primeiro lugar, bom dia, Luizão. Em primeiro lugar, bom dia, comunidade serrense. Povo abençoado, povo de Deus, povo avivado, né? Aqui quem vos fala é o nosso amigo Buda, né? Estou aqui atendendo o convite. De antemão já agradeço, né, pela oportunidade, agradeço pelo convite, né? E eis-me aqui, Luizão, faça de mim teu servo. Amém? Amém. Eu vou iniciar, Buda, já no nosso bate-papo aqui, fazendo um questionamento que foi o primeiro do dia, agora pela manhã. E eu achei assim, como foi feito por um jovem, né? Meu amigo o Anderson, que nesse momento está nos ouvindo aí, eu achei bem interessante e vou dar o pontapé inicial fazendo esse questionamento dele. Mas espera ainda, Buda, mas se ele é evangélico, se ele é cristão, mas é Buda, mas ele não é cristão? Aí eu falei assim, poxa, tá legal, vou fazer essa pergunta para Buda. Como é o nome dele? O Anderson. O Anderson, em primeiro lugar, bom dia. Eu não mereço, mas careço da sua atenção nesse momento, né? Porque carecemos de audiência. Diante disso, eu queria colocar, porque Buda é um apelido a qual, né, né? Hoje eu sou uma outra pessoa, como o Luizão colocou, e colocou bem, sabe as palavras, né? Hoje eu sou uma pessoa cristã, né? E longe ainda da perfeição, né? Porque perfeito só um, né? E diante disso daí, dentro dessa transformação, eu creio, Luizão, que eu ainda estou passando por um processo de adaptação, onde o qual envolve até mesmo a minha identidade, né? Quando você coloca, por exemplo, no caso hoje, Buda, cristão, ainda surge uma dúvida, né? Porque ainda resta assim uma noidazinha ainda dentro do preconceito do povo, né? É onde até mesmo acarreta a questão da transformação do nome. Mas eu creio que é uma coisa de Deus, né? Assim como Deus me transformou, Deus vai transformar também o pensar das pessoas para que venham me chamar pelo nome. Amém. Buda, pode continuar pelo Buda ou você quer que chama? Fica à vontade. Que o seu nome mesmo para a comunidade. Meu nome é Valdemir do Nascimento Carlos, né? Valdemir do Nascimento Carlos. Valdemir do Nascimento Carlos, por nós, né, pela comunidade como um todo, é Buda. Então eu vou seguir ainda como Buda, viu, Valdemir? Então, eu brinquei há alguns dias atrás, aqui mesmo no estúdio, numa determinada situação, dizendo o seguinte: ninguém nasce grande, né? Senão seria monstro, né? Quem nasce grande é monstro. Então, para que a comunidade, que já conhece sua história, mas nós temos agora uma grande audiência fora da comunidade, e em outros estados, e até outros países, graças a Deus, nós precisamos voltar lá no início, lá no começo, para que a gente possa contar a história de uma maneira mais interessante para o nosso ouvinte. A sua origem, né? Você é filho de quem? Você morou onde? Fala um pouco, né, dos seus familiares, pai, mãe, um pouco da sua infância, né, para que as pessoas que estão acompanhando nossa programação possam entender o real motivo do nosso bate-papo hoje. Correto. Como coloquei, meu nome é Valdemir do Nascimento Carlos, sou filho do finado Teodoro Carlos, da dona Luísa do Nascimento Carlos, que eu queria até deixar aqui meu agradecimento pelo empenho, pela nota que você soltou no dia do falecimento da minha mãe. Estou aqui em público agradecendo pelo empenho, que foi maravilhoso, foi exorbitante. Não merecemos, de novo, mas carecemos, né, de uma atenção, carecemos de pessoas sinceras, carecemos de pessoas que realmente compadecem com a nossa dor, porque é naqueles momentos de perca, né,
e entre outros que a gente vê realmente os valores da pessoa, os valores da nossa amizade, o valor do nosso vínculo, né? E você se sobressaiu muito bem. Que Deus te abençoe. Muito obrigado de antemão. E até então, eu sou neto de quilombola, né? Sou neto de quilombola, aonde estamos passando, né? Eu não acompanho rede social, não acompanho essas coisas, mas algumas coisas a gente não deixa de ver, né? E diante disso daí, o que que acontece? Estamos passando por esse problema racial mundial, né? E eu sou neto de quilombola com muito orgulho, né? Aonde o meu pai, eu nasci na Rua Rio Verde, número 871. Ali vivi durante bastante tempo, saí de Serra com 16 anos, voltei com 38, morei 22 anos no estado de São Paulo e retornei no ano de 2011, né, numa decadência muito forte aí, e hoje eis-me aqui. Buda, eu como entrevistador não posso aqui aliviar, né? Eu preciso Correto. seguir pelo menos a minha linha de pensamento. Para nós, né, que moramos ali na contorno Amazonas, ali, para nós que vivemos ali durante muito tempo entre a Rua Rio Verde e também a Rua Rio das Velhas, para nós que bebemos água, né, nos rios que existia ali, que hoje as pessoas chamam de vala, mas para nós, para nossa infância, eram rios, né, mesmo porque nós bebia água dali, nós pescávamos ali onde as mulheres, né, as nossas mães, avós, lavava roupa, né? Cozinhava, porque não existia água tratada da Copasa aqui na nossa comunidade. Então, a gente vivia meio que naquele ambiente. Então, para que a gente possa navegar entre o passado e o presente, você sente falta desse passado, onde os rios deixaram de ser rios e hoje são chamados aí, né, pelos nossos governantes e até por muitos da comunidade de vala? Eu vejo aquele tempo como a nossa infância, né? E vejo que tivemos infância, né? Aonde hoje, por exemplo, no caso, você não desmerecendo a condição de cada um, mas hoje a gente vê um pessoal que não conhece o que é um carrinho de rolimã, não conhece um patinete, nunca fez roda de sandaia, né? Nunca fez roda de sandaia, nunca pegou um litro de óleo, que hoje em dia a gente nem tem daquele óleo quadrado, da cabeça quadrada, aquele outro da cabeça redonda, que embora a gente fazia de cabeça de ônibus, uma bulé de um caminhão, você está entendendo ou não? Não colocou um cabo de vassoura de entre as pernas e saiu correndo dizendo que era cavalo, não pegou uma roda de bicicleta, saiu batendo, dirigindo, falando que era um carro. Você está entendendo ou não? Então, isso foi, nunca brincou de bandeirinha, né? Aquele outro, e etc, 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 etc. Então, diante disso, eu vejo uma infância, né? Aonde hoje a gente também tem filho, e nós não podemos, que a gente também tem que acompanhar as coisas, né? Criar da mesma forma que nós fomos criados, mas de uma imensa falta que faz para a gente naquele tempo, porque até então, ontem à tarde eu fui lá naquele riozinho, você lembra ali na rua Rio Sapucaí, se não me falha a memória, cruzamento ali com a Rio das Velhas, tinha aquele rio ali onde era do seu Américo, finado Américo ali, né? Tinha aquela fonte ali onde sua mãe lavava a roupa e nós tomava banho à tarde, né? Eu tive lá ontem olhando aquilo ali. E até a gente pré-fechou o negócio, que eu estou querendo fazer estou com um projetinho ali, né, para poder atender uma classe menos favorecida. E fechamos o negócio naquele terreno ali. Justamente naquela passagemzinha de água ali. Fechamos o negócio ontem. Agradecer as pessoas que nos acompanham já via Facebook, várias pessoas chegando. As cidades aí, quais são as cidades que estão nos acompanhando? Goiânia, Goiás aí, Carlos Chagas, Tamaraju, Bahia, Belo Horizonte e Pedro Canário. Essas cidades são via aplicativo, né? O pessoal está chegando aí. Buda, beleza, então falamos um pouquinho aí do seu pai, da sua mãe, um pouquinho da infância. Você falou, né, do período que você viveu na comunidade, depois
foi a São Paulo, depois retornou para a nossa comunidade. E para nós que vivíamos ali, né, que morávamos ali na rua Rio das Velhas, como já falamos antes, né, Contorno Amazonas, Sapucaí, enfim, naquele meio, chegou um determinado momento que você se tornou uma referência de força, né, de força física, porque você se tornou um dos mais fortes, digamos assim. E isso começou a gerar também uma outra situação para você, né? É verdade. É porque, na verdade, você também era forte, eu não lembro. Não coloca a culpa só em mim, não. Às vezes as atitudes aí que você quer chegar, né? Aquelas atitudes, né? Meia brusca, né? Ô, Luizão, hoje eu vejo que aquilo ali, né? Talvez não partia só de mim também, né? Que aquilo ali também era um modo de sobrevivência, porque a gente era muito humilhado, né? A gente era humilhado pela nossa cor, a gente era humilhado pela nossa classe social, né? E se o meu corpo era a única coisa que eu tinha para me defender, eu fazia uso dele. Essa é uma resposta, né? A gente não está aqui para questioná-la, né? A gente está entrevistando e passando para a comunidade os acontecimentos. Beleza. Buda, você tem lembrança eu não sei qual é a palavra correta, do momento que você desviou de um determinado caminho, de uma determinada atitude? Se houve alguma motivação para isso, para que a gente possa entrar num assunto, digamos, um pouco mais complexo? Um desvio para o Buda de hoje? Não, um desvio no sentido de você se aproximar de algo que você pudesse falar hoje assim, não siga esse caminho aí. Você quer falar de drogas, esses negócios? Numa linguagem bem direta. Vamos lá, Não tem problema você entrar neste assunto, não, né? De forma alguma, me sinto à vontade de falar sobre isso, porque hoje eu tenho um entendimento que, por exemplo, no caso, Deus me usa para passar por determinadas situações para que outras pessoas não venham passar. Eu não posso omitir um testemunho meu, porque pessoas podem pagar com aquilo, né? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento, né? Eu acabei caindo nessa situação, é uma coisa que eu não tenho muita explicação o como, né? Porque é um apanhado de um todo, né? Desde quando você começa até você aprofundar. Por que você aprofundou, né? Primeiro você começa, por exemplo, no caso. Eu comecei cheirando cocaína toda sexta-feira. A gente até chamava de sexta-cheira, né? Toda sexta-cheira. Aí passou a ser todo sábado, sexta e sábado. Aí passou a ser cocaína sexta, sábado e domingo. Aí a coisa já começou a agravar, que aí já começou na segunda-feira. Porque a questão do vício é o seguinte, Luizão, quando é que você vê que você está viciado? Quando o vício começa a te atrapalhar. Quando é que ele começa a te atrapalhar? Ele começa a te atrapalhar quando você não vai trabalhar por causa do vício. Você não começa a trabalhar, você começa a pegar o seu dinheiro, que é para poder um outro compromisso, você já começa a fazer uso dele para o consumo de entorpecente. Então, esse vício ele já está te atrapalhando. Então, o grande segredo, por muitas das vezes, é você saber até onde você está envolvido. Até onde? Até onde está o seu comprometimento. Aí, quando pensa que não, já começa a envolver o teu caráter. Aí é onde você já começa a pegar as coisas, já vender, você já começa a ser desmerecido pela sociedade, pela família, aí entra a família, porque até então você começa a fazer você começa a ter essas atitudes, e uma coisa que eu vejo muito, Luizão, que a gente tem que ter, não só na sociedade, como também para com Deus. Devemos ter temor das coisas. Né? Aquilo, quando você tem temor, você respeita os seus limites. Quando eu tenho um temor, eu respeito você como pessoa. Quando eu tenho um temor, eu respeito a minha família. Quando eu não tenho temor, eu desrespeito a Deus. Quando eu não tenho temor, eu perco o caráter, porque eu faço uso de entorpecente e eu tenho um respeito pela minha família. A minha família não sabe. Então eu tenho um controle daquilo ali. Porque eu não quero que a minha família tome pé daquilo. Só que a minha família, por muitas das vezes,
toma conhecimento daquilo ali, aí ele faz ali um apanhado ali de pessoas e joga na rede. Sai na rua, fala com a vizinha, chama os irmãos, tudo são descarados, isso é isso e aquilo. Peraí, você acabou de me jogar no mundo das drogas, porque eu tinha um respeito por você, tinha um respeito pela sociedade. Agora você me tirou esse respeito, então eu não tenho mais de quem esconder. Então, por falta de conhecimento, você acaba prejudicando a pessoa, né? Então, diante disso daí, eu vejo que a forma de você lidar com a situação, eu costumo dizer mais, eu não consigo parar de usar droga, mas você consegue parar, fazer com que eu pare. Você. Porque quando eu estou no mundo das drogas, eu não tenho mais amor por mim. Mas se você se aproximar de mim, se você me dá carinho, se você me dá atenção, se você levantar minha autoestima, eu paro por amor a você. Então, são situações que é bem diferente, às vezes, que as pessoas não sabem como lidar. Por exemplo, no caso, você pode ver que, até mesmo na Bíblia, o único pecado que Deus abominou do céu foi a rebeldia. Por que a rebeldia? O diabo se levantou contra Deus, se rebelou contra Deus. Se ele se rebelou contra Deus, faltou o quê? O temor, faltou o respeito. Né? Então, existem situações que a gente tem que saber ali como lidar, porque senão a gente acaba compactuando para o fracasso de uma pessoa. Forte, né? Como diz o pastor Adriano, né? É forte, está nos acompanhando aí, pastor Adriano, nosso abraço. Ô Buda, como você mesmo falou, né? Que depois de uma certa idade você foi a São Paulo e depois retornou à nossa comunidade. Esse contato mais forte, né? Com esse universo, o universo das drogas, foi em nossa comunidade ou foi na grande capital? São Paulo. Inclusive aqui, eu dentro da minha criação, aqui, eu não tinha esse direito de usar droga. Eu não tinha esse direito por causa de que a nossa criação, ela tirava esse nosso direito. Tem muita coisa que a gente aprendeu fora, porque dentro de casa a gente não tinha o direito de aprender. Nossa criação foi das melhores. Foi das melhores. Nós apanhava de professores. E eu digo hoje, errado foi aquelas que não acertaram. Eu tinha que ter apanhado e muito. Eu ainda apanhei pouco. Porque já pensou se não tivesse apanhado? Né? E isso aconteceu lá fora. E eu vejo hoje, assim, até mesmo por eu estar longe dos meus pais. Temor. Quando você está longe, você está longe. Quando a gente está perto, a gente tem temor. Então, isso conta muito, Luizão. E essa passagem ruim, que eu não sei hoje se ela foi ruim, né? Porque eu consigo tirar proveito dessa situação. Hoje, né? Eu consigo tirar proveito. Porque a gente tem que aprender muito com os erros, nem sempre com os acertos. Você chegou a ser internado, Buda? Por 2 vezes. E qual foi a experiência nesse período? Que a clínica é só um refúgio pessoal para os seus problemas, não para uma recuperação. Quando você está dentro de uma clínica, o que acontece? Você não vai fazer uso. Você não vai fazer o consumo, por causa de que lá não tem. Você tem que se curar aqui fora. Porque aqui você está tete a tete com ela. Aqui você, por exemplo, no caso hoje, a gente trabalha a gente dá uma atenção para esse tipo de pessoa. Nossa, eu amo mexer com isso, porque eu sei das dificuldades de tais pessoas passam. Então, eu, melhor do que ninguém, para poder aconselhar, para poder trazer para o meu lado, para poder trocar uma ideia, né? Porque, por exemplo, no caso, quando você está numa clínica, lá você não vai consumir, como eu coloquei, porque lá não tem. Agora, o negócio é aqui fora, porque eu fiquei internado numa clínica chamada Credec. Essa clínica, ela fica na cidade de Lagoa Santa, em BH. Eu fiquei lá, concluí o meu tratamento. Saí da clínica, quando eu cheguei em BH, com o tratamento concluído. Estava um calor muito forte. O que acontece? Eu falei, vou tomar uma cerveja, né? Tomar uma cerveja. Cerveja não é droga. Vou tomar uma cerveja. Tomei uma cerveja. Tomei 2 cervejas.
tomei um conhaque, tomei 2 conhaques. Pessoa que eu estava lá debaixo do viaduto fumando pedra. Então, na clínica não tem, você não vai usar. Hoje, quando eu coloco um dinheiro no bolso, quando eu ando com relógio, quando eu estou com o celular, que são moeda corrente, é o verdadeiro teste se você parou, se você não parou. Parar de usar droga sem dinheiro é fácil. Eu quero ver você com dinheiro no bolso. Porque você com dinheiro no bolso, você está com a droga no bolso. Você não usa se você não quiser. Você com dinheiro, você está com a droga no bolso. Você, se você não quiser ir até uma boca comprar o entorpecente, você pega o telefone, liga o entorpecente e vem até a tua casa. Mas o dinheiro para o usuário, ele é o verdadeiro teste. Até onde está o comprometimento dele com as drogas próximas. Tem um comentário de um amigo aqui, Buda. Vejo uma grande vitória desse amigo, que Jesus nunca pare de te ajudar. Você acha que quando a comunidade ela começa a ter esse olhar, né, de que você passou por essa experiência, que você teve altos e baixos, e que de repente agora, digamos, está estável, né, está agora contribuindo para que outros possam seguir esse mesmo caminho, você acha que a responsabilidade aumenta mais ou não? Sem sombra de dúvida, né? A responsabilidade é outra. E eu vou te dizer mais. Gostei dessa pergunta aí. A responsabilidade é a base. A base da recuperação chama responsabilidade. A base da recuperação de um dependente químico chama-se responsabilidade, chama-se autoestima, chama-se mudança de caráter. Por quê? Como eu falei, eu não consigo parar, mas você consegue fazer com que eu pare. Né? Então isso é como você me dando compromisso, você me dando respeito, você levantando a minha autoestima, você me dando carinho, você fazendo com que eu me reintegrando à sociedade. Se envolver com essas pessoas. Porque, por exemplo, no caso, quando o pastor Fábio me deu aquela perua para mim poder carregar os fiéis para a igreja, né? Eu lembro. Falei, caramba! Falei, caramba! É forte! É muito forte! Então, para você ver como que é as coisas, né? Eu mesmo não acreditei, cara. Te juro. Eu não acreditei quando ele fez aquilo. Eu não acreditei. Eu não acreditei. Como até hoje, eu não acredito no que ele fez, cara. Porque, por exemplo, só que aquilo ali começou a pesar. Ele já jogou uma carga na minha mão. Toma. Ele achando que não estava bom, chega a me arrepiar, cara. Ele achando que não estava bom, pegou o dinheiro e me deu para mim vir abastecer. E não pediu nota, não pediu nada, eis a questão. Cheguei com essa perua, empurrei ela ali na rampa, desliguei ela, debrucei no volante e fiquei com esse dinheiro na mão. Você está entendendo ou não? E eu olhava para aquele dinheiro, voltava atrás, e ali passou N coisas na minha cabeça. Tais como, por exemplo, no caso, para onde eu vou com esse dinheiro? Eu posso colocar metade de gasolina, colocar o resto de álcool, pegar uma nota de X, colocar X. Posso não colocar nada e fumar esse dinheiro. Né? Mas aí veio a responsabilidade. E ao mesmo tempo eu falava, esse cara é louco. Olha o que esse cara fez. Véio. Esse cara é louco. Porque ninguém dá dinheiro para a noia. É aquilo que eu estou falando. Foi como se ele pegasse a droga e colocasse na minha mão. Está aí. Você vai usar ou não? Você quer mudar ou não? Né? Porque por muitas das vezes as pessoas só querem criticar. Mas antes, o melhor do que criticar é mostrar uma saída, varão. Eu chego para você, existem vocabulários que são muito, muito mal colocados diante de uma situação dessa. Eu chego para uma pessoa e falo, para de usar a droga. Pô, será que a pessoa que usa a droga não sabe que ela está fazendo uma coisa ilícita? Ela não sabe que ela está se matando? Ela não sabe que ela está fazendo uma coisa errada? Mas o importante aí já muda. O que você precisa para você poder parar de fazer isso? Chega para cá, eu acredito em você. Eu acredito em você.
Você é capaz. Porque a primeira coisa que as pessoas tiram da gente é a autoestima, cara. E a nossa autoestima conta muito. Quando você está com a autoestima alta, você vira um rolo compressor, o problema que vier, você destrincha. Mas quando a sua autoestima cai, é você contra você mesmo. Mas um exército que sempre vem atrás. Né? Então, isso aí conta muito. Acho que respondi. Correto. Buda, você também sempre foi um cara, digamos assim, um grande empreendedor, né? Bastante empreendedor, digamos assim, porque nessa vinda de São Paulo você chegou a montar uma empresa aqui na comunidade, acho que em parceria, não sei como é que foi. Você também chegou a criar uma associação, que foi a Apodec. Você tinha outros e continua tendo aí vários projetos. Você acha que essas inspirações ela vêm do nada? Hoje mesmo, por exemplo, no caso, eu vejo que é tudo... Antigamente podia ser que vinha da força física, né? Hoje eu vejo que muita coisa vem de Deus. Né? Hoje eu vejo que Deus é a razão de tudo e Deus está na direção. Para você ter ideia, esse terreno que a gente foi comprar ontem, era justamente para poder fazer um trabalho com essa classe menos favorecida. Quando a gente fala da classe menos favorecida, hoje, por exemplo, no caso, Luizão, a gente tem que sentar e colocar e ver uma coisa. Quando eu te dou um bom dia, no mínimo eu quero um bom dia de volta. Se eu não respondo, você não responder o meu bom dia, eu vou virar para o irmão ali e vou falar, ó, eu já não cumprimento mais Luizão, a gente cumprimenta ele, não recebe, não responde. Então, quando a gente fala da classe menos favorecida, estou falando de alguém e pessoas que não têm nada para nos oferecer. E para você ver que é uma coisa de Deus no negócio, ontem a gente comprou esse terreno, compramos lá sem nenhum real, e o cara vendeu, sem nenhum real. Então é Deus no negócio, e hoje a gente coloca Deus na direção de tudo, e em nome de Jesus as coisas já deu certo, porque Deus não está no controle, Deus é o controle, né? E diante disso aí, eu vejo que é coisa de Deus mesmo. Porque Deus precisa levantar pessoas que realmente encaram essa briga ou essa causa como uma coisa valiosa, porque a própria Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, para que eu estou aqui hoje falando com você, você acompanhou a minha história, você viu como eu estava, você está entendendo ou não? Então, Deus teve que enviar alguém. Deus teve que ser o controle de alguém para que eu viesse estar aqui hoje. Né? Então, ter pessoas com os olhos clínicos, com o olho voltado para essa área, é uma coisa primordial. Temos alguns comentários aqui. Maiara, esse é o melhor exemplo de vida. Que Deus abençoe sempre, meu amigo. A Maiara Tavares, é isso, né? Adriana lá, acompanhando lá em São Paulo, a Drica Fernandes, nossa irmã. O Jonathan do comercial JS, Jonathan Meira, JS. Exemplo de vida para uma geração que acha que tudo acabou. É forte, um grande abraço. A Dinete Mota, é Deus na sua vida, né? Irmão. Edivaldo Batista Nunes. Estou muitos anos fora de nossa cidade, fico feliz em ver o testemunho do nosso amigo Buda, Deus abençoe sempre, que é o Edivaldo Mouza. Marcelo Vieira, está aqui uma boa entrevista, a Elisângela está assistindo. Fábio Nascimento, Deus é fiel, seu testemunho vai alcançar as nações em nome de Jesus. Lucas da padaria Pão da Hora acompanhando. Que capelinha muito forte. De lá, né? A Drica Fernandes, quando Deus está no centro da nossa vida, tudo acontece por permissão dele. Verdade. Hoje eu me sinto agraciado, né? Contemplado e agraciado com o agir de Deus na minha vida, né? Onde tem pessoas que... Agradeço aí pelos comentários aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Porque, por exemplo, no caso, o agir de Deus na minha vida foi uma coisa muito... Embora também, veja bem, não foi assim da noite para o dia, né?
Teve todo um contexto, teve todo um processo, né? Teve todo, que às vezes o pessoal vê a gente assim, bonito e tal, né? Falando bem. Achei que foi fácil. Né? Diante disso daí teve muita intercessão, né? Agradeço muito a minha família por interceder por mim, agradeço muito a minha família por alguns, abre aspas e fecha aspas, né? Por alguns não perder a esperança, por alguns que acreditou em mim, por algumas pessoas que viu que ainda tinha jeito, né? Porque eu vou te falar, por muitas das vezes não é fácil, né? Porque a pessoa realmente está no fundo do poço, né? Fundo, literalmente, né? Vocês veem, porque quando é que você vê que você está no fundo do poço? Quando você vê pessoas que é bem abaixo que você, começa a te confrontar, começa a te tirar como nada. Aí é hora de parar e falar, a coisa não está boa, não. Você está entendendo? Não, é desse jeito que a coisa funciona. E eu agradeço muito a Deus, né, por ter até hoje também, ter me levantado, por estar me levando em grandes lugares, para que eu venha tá dando meu testemunho, para que eu venha estar edificando pessoas através da presença de Deus. Não tenho palavras para agradecer a Deus. Amanda Borel, esse cara é Deus que... Esse cara é Deus, que Deus abençoe você sempre, né? Valdemir Nascimento, chamando pelo nome aqui, Amanda Borel. Essa Amanda é uma benção, né? Então, que maravilha. Buda, então, assim, para nós que graças à permissão de Deus não passamos por essa experiência, claro que eu, por exemplo, posso falar aqui de frente para a câmera, que na minha juventude também eu tive acesso a drogas, né? Um amigo me ofereceu maconha, eu sei o nome, sei quem como é que foi, quer dizer, eu tenho isso vivo na minha lembrança. Eu usei maconha, fumei maconha, uma única experiência. Para mim, me deu uma sensação de que eu estava tonto, estava bêbado e coisa e tal. Eu não tive interesse. Depois, um outro amigo, num determinado lugar, me ofereceu cocaína. Aí experimentei cocaína, não achei nada interessante. Um outro amigo me ofereceu aquele tal de loló. Esse, eu lembro muito bem que eu fiquei até um tempo usando, né? Eu lembro dos carnavais. Isso, tal de loló. Também a cola, né? Também faltou loló, aí me ofereceram a cola. Mas assim, Deus agiu na minha vida e não me permitiu sentir nenhum prazer, digamos assim, por essas coisas. Apesar de ter saído de uma família muito humilde, de estar morando praticamente de favor na casa de determinadas pessoas, mas essas pessoas cuidavam muito bem de mim. Então é o que você falou, o temor, né? De eu perder aquela referência, aquele apoio que eu tinha ali daquelas pessoas. Então eu me distanciei de tudo isso e segui o meu caminho. Mas o entendimento, principalmente agora, diante das suas palavras, é que muitas vezes a gente não tem mesmo como lidar com isso, né? Acaba que em algum momento na vida dos nossos jovens, principalmente, isso ele vai chegar de alguma maneira, né? Vai se aproximar dele de alguma maneira. E é bom ele estar ouvindo, né? Principalmente você que, né, andou por esses caminhos, que ele, de repente, precisa desenvolver nele, e você pode falar, né, abertamente para ele aqui, talvez para ele criar um mecanismo, buscar um mecanismo para quando esse momento chegar, que essa droga se aproximar dele, ele poder, de uma certa forma, administrar isso melhor. Porque, como você mesmo disse, a droga ela pode vir de várias vias, né? Pode vir através do álcool, né? Pode se aproximar através do álcool, pode aproximar através, né? Eu estou falando, no meu caso, foi de amigos, enfim. Como é que seria, Buda, assim, eu não sei, talvez nem tenha a resposta para isso, mas se pudesse falar para os nossos jovens que estão nos acompanhando, para que ele possa já entender que em algum momento vai acontecer, mas ele precisa estar forte, estar consciente, para ele se distanciar desse mundo, desse universo.
primeiro lugar, essa resposta vai vir dele mesmo no final da entrevista, dele mesmo. Com tanta coisa que ele vai acompanhar aqui, que ele vai ver, e é a oportunidade que Deus vai estar mostrando para ele. Por que eu costumo dizer lá no final? Porque, por exemplo, no caso, eu acho que com 17, 19 anos já começou a acontecer, muito cedo começou a acontecer grandes coisas na minha vida. Só que, por exemplo, no caso, eu levei a minha primeira facada, você estava no dia. Você lembra que ano foi aquilo? Você lembra o ano? O ano eu não lembro, lembro do evento, né? Evento, né? Célio Alves Pinto, 2 trios elétricos, fluxo na Avenida São Francisco. Nós dois trabalhando de segurança, eu e você e eu, e Deus falou assim, deixa a Buda aí sozinho. Né? Deixa a Buda aí sozinho. Porque eu e você e eu, nós éramos parceiros de trabalho. Nós éramos uma equipe. Mas por um motivo, a gente não vai entrar nesse motivo, você me deixou e foi sozinho. Eita, Deus, forte, né? É muito forte. Então, o que acontece? Ali foi a primeira. Ali foi a primeira. De lá para cá, muitas coisas aconteceram na minha vida. Se muitas coisas aconteceram, Luizão, tem coisa que eu culpo. Aí vem a questão do testemunho. Vamos voltar lá atrás. Questão do testemunho. Se eu, por exemplo, no caso, naquela facada que eu levei, a primeira, se tivesse chegado alguém para mim e falado da vida, se tivesse alguém que chegasse para mim, colocasse o que essa pessoa que quer ouvir vai ouvir aqui hoje, se tivesse uma pessoa que chegasse para mim e falasse de Jesus naquele momento, se tivesse uma pessoa que chegasse para mim e desse um testemunho dele para mim naquele momento, talvez será que as coisas não mudariam? Porque hoje, veja bem, hoje eu tenho 10 facadas no corpo, tenho 3 tiros, só tenho rim, fui dado como um morto 2 vezes. Mas peraí, se ninguém chegou para mim na primeira, que podia me parar ali, não, ninguém me parou, eu continuei colecionando. Então essa é a importância de uma rádio comunitária, é a importância do noticiário forte, que dá para você poder tirar proveito, ou muitas das vezes devemos parar e ouvir. Aquilo talvez na hora não reflete, mas pode refletir lá na frente. Outro dia eu fui pregar para um menino que levou uma facada aí. Quando eu cheguei lá eu chorei, cara. Porque eu lembrei da minha primeira. Se tivesse alguém para falar comigo lá na primeira, quem sabe Deus não tinha agido, eu não tinha parado ali. Porra, rapaz, eu tô te falando, tô com 10 facadas no corpo, varão. 3 tiros, fui dado como morto 2 vezes, só tem um rim. Peraí. E aí o que acontece? Às vezes a gente se empolga no mundo das drogas e isso não é viável. Não é viável. Existem vários outros caminhos para você poder curtir sua adrenalina. Adrenalina boa, um bate-papo sadio, que nem a gente está aqui. Né? Só que eu tinha um entendimento que, para mim poder me divertir, eu tinha que estar muito louco, eu tinha que estar com a cabeça cheia de cachaça, cheia de droga. Você está entendendo ou não? Então, o que acontece? Diante disso daí, hoje eu tenho um entendimento que não precisa disso. A gente faz um bate-papo de crente. Pô, meu, show de bola. Rapaz, tomando Coca-Cola e todo mundo dando muita risada. Parece que está muito louco, mas está muito louco do poder de Deus, com a presença do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo ou não? Só que o entendimento da gente é outro. A gente tem que ver o mundo que a gente rodeia, que nos rodeia, porque isso também conta muito, favorece muito aonde você está indo, com quem você está indo, qual é o mundo que você está vivendo. Eu não sei, mas você aí do outro lado sabe o mundo que você está vivendo. Eu não sei, Luizão não sabe, mas você sabe o que você anda fazendo. Então dá um breque, moleque, enquanto é cedo. Dá um breque enquanto é cedo. Tira o pé do acelerador. Poxa, tem hora que a gente... Aí, ó, tem alguns aí que pode estar falando, eu só tomo uma cachaçinha, eu só tomo minha cerveja, não quero nem saber de droga. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Quando você cheira farinha, você só quer trocar ideia. Quando você fuma maconha, você só quer dar risada. Quando você fuma crack, você só quer esconder. Quando você bebe cachaça, você só quer fazer arruaça. Cuidado, começa daí. Continua, próxima. Buda, nossa amiga Carmen, né? Carmen Costa, sempre na audiência. É por essa vitória sua que eu tenho fé que Deus vai tirar a cachaça do meu filho, porque Deus é fiel para todos. E tem fé que Deus vai fazer a obra. Tem fé que você é o espelho de vida, Buda. Palavras de Carmen. Aí
Carmen, aquele abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não desista. Você está vendo aí a responsabilidade? Que nem você colocou lá atrás, se tinha peso, você está vendo? É muito forte. As pessoas verem em você uma saída. Porque tem muita gente com esse problema e não sabe como lidar, porque por muitas das vezes o vizinho, o irmão, o tio, a irmã chega e fala para você que não tem mais jeito. Tem um caso aí, tem pessoas que, por exemplo, no caso, não sabem lidar com a situação, a pessoa até tenta se matar. Tem casos aí que eu não vou nem aprofundar muito, para não... Tá entendendo ou não? Só pelo fato de não saber lidar. Mas tem coisa, moço, que eu vou te falar aqui uma coisa. Grandes milagres que Jesus operou na terra. Quando Jesus chegava na situação, pessoas queriam parar ele dizendo que já era. Não precisa, não incomoda o mestre. Isso aí já morreu, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim, teve jeito para mim, tem jeito. Eu não sou diferente de ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Deus não me trata diferente. A oportunidade que Deus me deu vai dar para o seu familiar, em nome de Jesus. Pode acreditar e ter fé. O segredo é não desistir, o segredo é saber como lidar com a situação, o segredo é pedir sabedoria para Deus. Esse é o segredo. Marcos Augusto falando aqui. Licencinha, só um instantinho. Inclusive, a gente está até fechando uma parceria aqui com o pessoal aqui daqui de perto, que tem uma clínica também. Tem um pessoal da cidade de Cláudio também, que já fechou comigo. Precisar de alguma coisa, tá? Precisar de uma internação. A clínica de Cláudio não precisa nem enxoval, tá? Não precisa nem enxoval, o pessoal dá tudo. Amém. Marcos Augusto, grande exemplo da nossa cidade, homem de Deus. Glória a Deus. Buda, a gente tem observado aqui, graças a Deus, mensagens, né, de positividade, mas no seu dia a dia, mesmo hoje, você, digamos assim, encontra mensagem também, mensagens ao contrário? De repente, alguém que está vivendo nesse momento essa situação e fala: ah, Buda, para você foi mais fácil, para mim vai ser mais difícil, ou não? Ah, sempre. Sempre tem pessoas. Porque, ô Luizão, só que como você coloca e coloca bem, sabe as palavras. Só quem sabe como é lá, quem já viveu lá, né? Fez. E não é fácil. Não é fácil. Eu vou te falar que eu sou fruto de um grande milagre. Eu já pareço com o Joe Coffey, né? Aquele ator da espera de um milagre. E é assim, brincadeira, viu, gente? E é assim. E é assim, para mim realmente foi um milagre muito forte. Foi um milagre muito forte porque eu não tive recaída, eu não tive abstinência, foi um agir de Deus puro. Hoje em dia as pessoas me procuram para poder dar uma orientação, ô Luizão, e eu procuro dar o que tenho de melhor, que é a presença de Deus para essas pessoas. Porque foi a presença de Deus que me mudou, foi a presença de Deus que me salvou, foi a presença de Deus que me curou. E eu só posso falar daquele remédio que realmente cura, eu só posso indicar aquele remédio que realmente cura, que salva, que liberta. Jesus. Buda, vamos dificultar a sua vida um pouquinho mais, porque eu estou achando que está muito fácil. Vamos aí. Você está administrando isso com muita sabedoria, com muita tranquilidade. É normal que nas esferas municipais, estaduais ou até mesmo no cenário nacional, quando entra essa discussão, procuram pessoas que não tiveram essa experiência, né? Pessoas que não passaram de fato por essa experiência, para que essas pessoas possam desenvolver políticas públicas, né? Projetos, para que de alguma maneira possa diminuir os anseios, né, das famílias, né? Buscar uma solução de fato para essa questão, mas pessoas que não viveram, que não estão nesse dia a dia. Muitas vezes são até profissionais da área, como psicólogo, psiquiatra, médicos,
Mas não seria interessante na esfera municipal, estadual ou na esfera nacional, dentro desse grupo de trabalho, ter pessoas que realmente vivenciaram essa situação para poder dizer, ei, essa política que vocês estão apresentando, ela não vai resolver porque, na prática, né, no dia a dia, não é assim que a coisa funciona. Porque o que a gente observa muitas vezes é que várias decisões que são tomadas são pessoas que não passaram por essa veia, né? Claro que a gente não está aqui torcendo para que elas passem para depois elas desenvolver políticas públicas. Não, estou falando que deveria ter pelo menos uma pessoa que vivenciou né, essa situação para ajudar a desenvolver políticas públicas em prol. Você concorda com isso ou não? Não, não posso também. Outro dia me chamaram para poder fazer uma reunião da área da saúde, o município aí me chamou para fazer um bate-papo ali e tal. Eu fui como convidado. Chegou lá, o psicólogo falando que algumas coisas que contradizia, né? Algumas coisas que contradizia. Por exemplo, no caso, vou até citar algumas aí. Até onde vai o comprometimento do vício, que eu coloquei lá atrás, quando você começa a perder, no caso, vamos colocar aqui a sua origem, né? A outra coisa, diz eles que toda droga, existe uma droga que não é depressiva. Todas as drogas é depressiva pós-uso. Todas as drogas. Todas as drogas. Eu sou que nem um rato de laboratório, já experimentei N's. Todas têm depressão pós-uso. Todas. Eles falaram também que o vício tem cura. Não, o vício não tem cura. Ninguém perde o vício. Vício você substitui. Vício você substitui. Eu quero parar de fumar. Logo o que eles indicam? Começa a chupar bala. Você nasceu, você nasceu. Eu nasci, você nasceu. Começamos a chorar. O que eles nos dão? Peito. Tira o peito, coloca uma chupeta. E assim vem sucessivamente. Você sempre... aonde é que a droga entra? Numa brecha de espaço. A falta de comprometimento de alguma forma ali. Pode ser dentro de casa. Uma mãe, por exemplo, no caso, queria vários filhos. Um que é mais bonitinho, ela trata de um jeito, outro que é mais... Eu já vi muitas coisas. O outro é mais pretinho, é mais diferente. O outro tem um nariz... E assim, você acaba dando atenção para um, para outro. Não, o outro está vendo aquilo ali. Ele se sente desprezado, ele desvia um pouco. Você está entendendo? Às vezes até mesmo na escola. Vem cá, Luizão. Na escola, Luizão. Você Porrada. Sabe. Porra, malandro. Você está entendendo? Então, a gente vive isso. Então, nessas brechas aí, a coisa vai entrando. Nessas brechas aí, a coisa vai entrando. E tem hora que, por exemplo, no caso meu, como é que você vai falar de uma coisa que você não vivenciou? Como é que você vai falar de uma coisa que você não sabe literalmente para onde vai? Está errado. Pô, que nem, por exemplo, no caso, vamos colocar numa clínica. Pô, e aí? Você vai colocar numa clínica, e aí? E aí? Aí faz que nem eu. Faz que nem eu. Quando eu saio na clínica, eu vou pro cachimbo. Na primeira oportunidade. Nem em casa cheguei. Nem em casa cheguei. Por causa de que a coisa está incorreta, a coisa não está sendo feita de uma maneira correta. Porque, Luizão, quer que eu te fale uma coisa aqui? Que para nós, essa vai de graça. Essa vai de graça. A melhor clínica na minha vida foi minha família. A melhor clínica na minha vida foi as pessoas que acreditou em mim. Então, por exemplo, no caso, uma pessoa que eles colocam lá no governo para poder tratar esses assuntos, eles são mecânicos. Eu quero ver você ser físico. Por exemplo, no caso, você está com um problema dentro de casa. Vamos sentar com a família aqui, com a família. Esse processo é feito assim, 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 assado. Você abraçou a casa. E minha família, por exemplo, no caso, quando eu só tentei... pastor Fábio apareceu, tal e tudo, todo aquele mover, aquele processo, e eu só demonstrei um pouco querer mudar de vida. E a família abraçou a causa. Abraçaram a causa. Cada vez que eles abraçaram a causa, ficou mais difícil para mim voltar. Eu lembro que o pastor Fábio queria me dar um celular.
Eu falei, eu falei, pastor Fábio foi benção, cara. Queria me dar um celular, eu tenho que te dar um celular porque eu preciso te achar e tal. Falei, meu Deus, não posso pegar esse celular, que vai que eu tenho uma recaída e fumo o celular desse homem. E a expressão é fuma mesmo, né? É fumar, né? Celular, carro... Não, você fuma celular, você fuma carro, fumei revólver, fumei casa, fumei tudo. Quando eu cheguei para São Paulo, de São Paulo para cá, eu cheguei com 750 mil. Cheguei com 750, fumei tudo. Botei tudo no cachimbo, fumei tudo. Eu posso falar aqui, porque é engraçado que em alguns momentos da sua vida eu sempre estive, de alguma forma, perto. Eu lembro você chegando de São Paulo, com carro, chegando bem, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar e você muito motivado, né? Com essa energia toda. E aí eu acho interessante falar mesmo para a comunidade como que o dinheiro, né, fruto de trabalho, pode chegar numa comunidade tão pequena como essa. Quando você fala esse valor, um valor que para muitos aqui é um dinheiro muito distante de se conseguir, se você eu fumei esse dinheiro aqui dentro de Serra dos Amorés, dentro da comunidade, dentro da região, quer dizer, assusta um pouco, né? Aqui eu fumei esse valor, lá em São Paulo eu cheirava, era com $1, nota de $100. Né? Porque tudo isso chega a hora que vira charme, né? Dependendo do meio que você vive, né? Tem coisa que a gente não pode falar aqui, mas tipo assim, você vai pra zona, eu vou falar um pouquinho. Sim, você tem que falar, eu acho que estamos aqui pra falar. Estica uma carreira de farinha assim em cima da mulher, assim, ó. Mulher pelada, você estica uma carreira de farinha assim, mete uma nota de $100 e cai pra dentro daquilo. E eu deixo agora comer. Então, é muita loucura, é um mundo fora da realidade. E vou te dizer mais. Por exemplo, no caso, grandes, e eu estou falando de uma quantia até considerada, mas tem pessoas por aí que fumam muito mais, e já fumou muito mais. Você quer saber o que é droga? Vai debaixo de um viaduto de uma capital, você vai ver delegado, polícia, médico, advogado, tudo lá no lixo, fumando, tudo no lixo. O poder da droga é muito forte, Luizão. Por exemplo, no caso, veja só para você ver. O médico, gente, estamos passando aí por esse problema aí agora, aí, né? O mundo, né? Só que o médico fala para nós, fica em casa, nós ficamos. Usa máscara, nós usamos. Usa gel, nós temos que usar o álcool gel, não é isso? E por que um médico chega para a mãe e fala, se você continuar usando droga, você vai matar teu filho, se já que o maior amor é um amor de mãe, e ela não para, continua usando. A força disso é fraca? É isso? E aí? A criança no ventre, né? E a mãe não está nem aí, se ela vai matar o filho ou não, ela continua fumando, ela continua fazendo uso. Esse é o poder da droga, porque muitas das vezes as pessoas ficam falando, não, isso é relaxa, isso é descaração, está fazendo isso porque quer. Ô, varão, não é assim, não. Ayrton Júnior? Ayrton Júnior, aquele abraço, foi atrás de mim. Foi atrás de mim quando eu estava nas drogas. Foi atrás de mim. Foi atrás de mim. Tem algumas pessoas que são simbólicas na minha recuperação. Tem algumas pessoas que têm... Eu fui até... Eu vou falar que você não vai puxar, que talvez você não sabe. Fui fazer um trabalho agora, semana atrasada, você acompanhou pelas redes sociais, correto? E eu fui na cidade de Cláudio, né? Estava na cidade de Cláudio. E o que eu achei engraçado, Luizão, por exemplo, no caso, momento algum eles me levaram num lugar chique para almoçar, para tomar café, para fazer isso, para fazer aquilo. Momento algum. Já acordou? Já acordei. Vamos ali, numa favela ali. Lá vamos nós, na favela. Ó, ligaram aqui que tem um cara que não está podendo sair de casa porque tem duas facções querendo matar ele. Vamos lá. O cara aceitou Jesus. Ó, meu filho saiu da cadeia, vem aqui para vocês poderem orar por ele. Aqui, traz esse pastor aqui para poder conversar com meus filhos. E lá os caras aceitavam Jesus. Então, isso, eu achei daquela igreja um comprometimento muito forte. Parar com as almas. Né? Porque quando a gente... começa a falar desse povo, que nem eu falei para você, é uma classe menos favorecida, onde não tem nada para nos oferecer. Quando o pastor Ayrton Júnior foi atrás de mim, eu não tinha dízimo para oferecer para a igreja dele. E hoje em dia, não é falando e vou falar mesmo, tem muito pastor que está interessado em dízimo e oferta. Forte. Buda, realmente eu ia entrar nesse assunto, porque eu cheguei na rodoviária, né? Cheguei na rodoviária e vi você com uma outra pessoa. E aí eu falei assim, Buda veio trazer alguém para embarcar.
Sério, estou te falando que eu, em alguns momentos, eu estou muito próximo, né, em algumas situações. Aí eu falei, Buda veio trazer alguém, tá na rodoviária, você sabe disso. Aí eu fiquei assim, falei assim, mas o que está acontecendo aqui? Buda vai ou não vai? E aí eu acabei que eu saí, e aí eu vi você abraçando a pessoa, algumas outras pessoas estavam ali e tal. Falei assim, tá indo ou só não levou uma pessoa para embarcar, né? Aí eu fui surpreendido depois na rede social, porque eu vi já você né, em atividade ali na igreja e tal. Eu falei, não, Buda viajou e está em missão. Então a gente conversou pelo Zap, né? Então, assim, eu acho assim, que a pessoa, na verdade, ela começa, como você falou, eu não... Né, que foi nessa viagem e acabou indo para esses lugares. Eu acho que parece que, digamos assim, a palavra a gente nem sabe que palavra usar, né? Mas parece que é algo que chama, né? Assim, a igreja não te encontrou por acaso, né? Alguém, com certeza, levou a informação. Alguém levou a informação de que você poderia fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? É verdade. Eu conheci um presbítero no outro trabalho que a gente... É ligado, porque é assim, as ligações. Estava fazendo um trabalho num lugar, conheci um presbítero nessa área. Né? Nessa área, conheci um presbítero que ele era da cidade de Cláudio. E ele foi para lá. Chegou lá, a igreja dele estava numa deficiência, porque assim, a igreja dele estava um pouco fraca, né? E o chamado e a visão deles é voltado para essa área de pessoas, né? Porque para tudo tem uma especialidade também. Não é qualquer igreja que lidar com esse público. Não é assim, não. E aí eles entraram em contato comigo. Pô, Luizão, benção demais, cara. Benção demais. Só vou cortar aqui para dizer que o pastor Ayrton Júnior, né, comentou aqui, né, deu até um glória aqui, que, né, que Deus pegou me deu uma canseira, esse vaso. Mas Deus pegou ele e transformou, glória, né? Falou que você deu uma canseira. E tem aqui, Buda, eu já ia falar que ele estava nos acompanhando, mas ele foi mais rápido que eu ainda. É impressionante. O Wellington Machado, ele escreveu aqui agora: parabéns pelo seu programa, meu amigo Luizão. Esse aí é lenda viva. Parabéns a esse cara, bom e velho Buda. Talvez ele não lembre de mim, mas eu já vi e ouvi muita história, minha história dele. Parabéns, deixa eu só abrir aqui mais. Parabéns, que Deus te abençoe. Bom dia. O Wellington Machado. Só voltando aqui para você entender, neto de Dona Brandina. Glória a Deus, Dona Brandina. Eu tô num grupo aí, o Wallace, tá, também. Que é neto também da Dona Brandina. Ele deve ser irmão de Wallace, alguma coisa assim. Ali na entrada daquela... que vai pro Dr. Gabriel ali. Na entrada do sítio ali, Dr. Gabriel ali. Onde hoje, hoje. E grande locutor de rodeio, né? Ah, é? Locutor de rodeio, glória profissional. Glória a Deus. Profissional da área. Aí, mandando esse abraço para você. Um abraço para vocês também, que Deus abençoe. O pastor Ayrton Júnior, eu chegava a fugir dele. Corri algumas vezes, porque chega uma hora que a gente fica com vergonha, né? Então foge, na verdade, por vergonha. Por vergonha. Você fica com vergonha porque você sabe que você não está apto ao convívio. Você sabe. E além de você saber, você ouve muita coisa. Tem muitas pessoas que acabam falando as coisas num desmerecimento tão grande, eles não falam, eles comentam, mas a pessoa acaba ouvindo, porque ele esquece que a pessoa está na dependência química, mas não está louca. É diferente você falar de um louco do que você falar de uma pessoa que é um dependente químico. Ele está ouvindo, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, você está entendendo ou não? Então, por muitas das vezes... Ô, Luizão, eu passava por umas humilhação tão forte que eu vou te falar, nem convém. De pessoas... Hoje eu acho bonito por causa de quê? Que eu exalto pessoas que me ajudou.
Pastor Adriano, aquele abraço, você tá junto, fica com ciúme não, viu? Mas nós lembramos dele aqui. Forte, isso aí é dele, forte. é forte. É muito forte. É forte. Então, o que acontece? Existem pessoas que a gente fala, e a gente fala no intuito de exaltar mesmo, porque é muito forte, cara. Quando ninguém dá nada por você, quando a sociedade vira as costas, quando a família não quer saber, aparece você lá no fim do túnel, me dá um abraço. Outro dia teve uma moça que eu cheguei, chamei ela, estava no bar, usuária de crack. Salvou. Ela falou, não precisa não, eu vou para a igreja, Eu falei, calma, mas não é isso não, vem cá só. Aí ela veio. Aí no que ela veio, eu falei, me dá um abraço aqui. No que ela me abraçou, ela entrou em pranto. Ela entrou em pranto. Então, na verdade, Luiz, muitas das vezes tem pessoas que só querem um abraço, cara. Só quer um abraço. Só quer um abraço. Só quer, você é importante. Eu acredito em você. Eu acredito em você. É melhor do que você chegar e falar, sai dessa. Sai eu quero. Agora, joga uma corda aí para mim sair dentro desse buraco, pelo menos, é? Sai daí como? Sai daí como, meu irmão? Agora, rapaz, quando o pastor Fábio me colocou dentro da cozinha dele, sentado na mesa, cada coisa que acontecia, eu falava, esse cara não tá certo, não. Você está entendendo ou não? Junto com a família dele. Junto com a família dele. Sentado na mesa, lá na cozinha. Falei, rapaz, que cara louco, velho. Você entendeu ou não? Enquanto dentro de casa mesmo eu era escorraçado. Então, isso é pessoas que nos vê com bons olhos, pessoas que ainda Deus usa para que acreditamos em pessoas assim. Rapaz, não é fácil, a sociedade, o mundo está falando para você, não tem mais jeito. Ih, véi, chupa essa manga aí. Teve pessoas até da igreja que queriam sair da igreja quando eu cheguei na igreja. Existe uma passagem, só para concluir, existe uma passagem na Bíblia chamada filho pródigo. Tem muita gente que fala do filho que saiu, mas quando aquele filho que saiu voltou, a rebelião não foi do outro, não foi do mais velho, que queria matar o outro, que chegou. E assim somos nós. Por muitas das vezes nós não ajudamos as pessoas. Você vê, é bíblico, cara. O outro chegou precisando de ajuda. Ele chegou precisando de ajuda, mas só o pai dele viu. Só o pai dele notou os valores dele. Enquanto a família, o irmão queria acabar de matar com ciúme. Você está entendendo ou não? Existem pessoas... chegava para a minha família também e falava, isso aí não tem mais jeito, não. Isso aí nós até a gente estava comentando essa semana. Acho que foi até ontem, estava eu, Vanessa, né? A gente comentando de algumas pessoas que hoje chegam e falam, orei por você, eu fiz isso por você, tudo mentira. Eu sei quem orou, eu sei quem se importou, eu sei, não vem esse cambada de gente descarada, tem um bocado. Tem um bocado. Que hoje que a coisa está mudada, aí quer ser pai do filho. Mas na hora de cuidar, não cuidou, não. Próximo. Tá aqui, sim. O Anderson comentou aqui no WhatsApp. Melhor entrevista que já vi. Aí o pessoal comentou aqui também, o Hélio. Lá no ele falou que é irmão. É irmão do rapaz, né? Isso. É isso mesmo. Deus abençoe ele. Danilo Martins acompanhando aí, a Deise Emanuele também nos acompanhando, a Deise. A Deise também uma grande vitória na nossa grande comunidade. Grande guerreira. Isso aí, forte. É isso aí. É muito forte. Não, vai ressaltar uma coisa. Quem está inaugurando esse quadro hoje é ele. Sim, esse primeiro momento de bate-papo. É muito forte mesmo. É que a gente já tinha agendado aqui, né? Mas parece que você que tinha que vir, né? Porque já fizemos esse teste aqui durante umas 2 ou 3 vezes, não deu, né? Glória a Deus. E a Hilda deve estar ligando. Rapaz, ô Hilda, aquele abraço. Ô moço, deixa eu te falar aqui uma coisa. Ô Duzinho, aquele abraço, não esqueci de você não, rapaz. Claro que me ajuda muito. Porque hoje eu consigo ajudar muitas pessoas, Luizão. Mas é através de pessoas que me ajudam, né? Eu assaltava, só pra você ver o que Deus faz com a gente. Eu roubava os outros. Hoje eu peço para poder dar para os outros. Tem coisa que ninguém explica a Deus, né? Mas amém. Um abraço para esse povo, Hilda. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Duzinho, aquele abraço do tamanho do mundo. O pessoal que me ajuda aí, aquele abraço no coração de vocês. Deus abençoe ricamente. Buda, eu queria só sair deste assunto, entrar em um outro universo, mas também, digamos assim, não
não exaltar isso. Só para entrar aqui uma passagem, mas eu vi uma passagem de eficiência, né? Eu só queria ressaltar e lembrar desse momento. Você, há pouco tempo atrás, se envolveu também no segmento político em termos de apoio, né? Apoio político. E não, eu falo que eu acompanhei, né? E até onde eu sei, aquele momento que você se dedicou a essa questão política, aquelas pessoas que eram candidatas, né, tiveram êxito, né, conseguiu. Para dizer assim, que muita coisa que você se envolveu deu certo, né? Desculpa, rapidinho, cortar de novo. Só mandar um abraço pro pessoal do aplicativo aqui da Sim, qual cidade? Nanuque, acompanhando há muito tempo já há bastante tempo. Mucurici, Serra dos Amorés, São João del Rei, São João del Rei, Belo Horizonte, por agora Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas. Sim. Fala desse envolvimento. A gente não vai entrar, que nós estamos num momento político novamente, mas para você falar assim, o movimento foi bom, foi interessante, aquele movimento político, você se interessaria novamente em se envolver nesse universo ou não? Eu tirei muita bagagem dali, porque até no erro, é que nem a gente colocou lá atrás, né? Até nos nossos erros, a gente tem que tirar proveito, né? E nem sempre quem ganhou, ganhou. Às vezes quem ganhou, perdeu, né? Vai ser igual o Dilma, né? Dilma soltou uma nota mais ou menos assim, que não soou muito bem, né? Eu vou pegar esse gancho da Dilma aí. Porque... é forte, né? E aí o que acontece? Diante disso daí, é forte essa pergunta, hein? Eu aprendi muito até onde eu devo ir, eu aprendi muito até onde eu devo me envolver, eu aprendi muito que a política, ela tem que ser social, não pessoal. A Serra vive muito política pessoal. E hoje eu faço uma política social. Que com certeza dá muito mais frutos. Você é o melhor, você é o melhor. O outro segmento. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, por que você não entra, né? Por que você não se candidata, né? Que nesse momento agora você poderia usar de tudo isso e se colocar à disposição para ser um pré-candidato a prefeito, a vice-prefeito, a vereador, né? Mas até onde eu sei, me parece que você não é pré-candidato a nada não, né, Buda? Ô, Varão, você gostei dessa fala sua aí. Só um minutinho, deixa eu tomar minha água que eu também mereço. Forte. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Até me chamaram, me convidaram para poder me ingressar nesse mundo aí, né? Que nem você colocou apoio, né? A gente sempre, né? Ali por uma questão ou outra. Mas eu hoje, amanhã, depois, esse ano, não tenho pretensão política nenhuma. De forma alguma eu não tenho. A minha política, eu vivo uma política que eu acho que é a mais bonita, que é essa que eu faço. Eu acho que essa é a política, essa é minha política. Por essa política eu vivo, por essa política eu morro, por essa política eu estou vivo. Entendeu? Não? Então essa eu acho que é a melhor política. E gostaria muito que os políticos de verdade voltassem os olhos para essa política. Né? Tem gente morrendo aí e a culpa, muitas das vezes, não é de quem está morrendo, nem de quem matou. O Milton Pereira de Souza, que bom saber que agora você é um servo de Deus, né? Basta ter fé e confiar. Ele é tudo, fará, porque ele é o Deus do impossível. Luizão Valdemir, mais conhecido como Buda, um forte abraço, que Deus abençoe vocês sempre. Vitor do Serrão, Buda é o melhor que está tendo, igual a ele, né? Falar, opa, tamo junto. Ibiraém, Bahia. Gilmar Susmicati, o Vitor do Serrão, abraço. Luizão e Buda. Adri Gomes, ela também está nos acompanhando aqui. A Célia, a Gildete, o Adão, Augusto também está mandando um abraço para você. Pede para o pessoal compartilhar aí a live. Compartilha a live aí, pode compartilhar à vontade aí, né, Buda? É isso aí, fica à vontade, deixa Deus usar vocês aí. Esse meu povo é bênção, hein? É bênção. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Venha se fazer presente cada vez mais aí, que
é de graça, viu? É o melhorzinho que está tendo hoje no mercado. É esse programa aí, amém? Amém. Buda, indo para esse novo cenário, né? Que é o cenário de recuperar almas, né? De fazer a transformação na vida das pessoas, levar a sua própria história, né? A sua própria história, que ela serve de referência, né? Quando você conta a sua história, não precisa de mais palavras, né? Ela já é uma experiência viva de que as pessoas que estão nesse universo realmente pode sim vencer essa grande batalha. Mas eu acho também que é um grande momento, de uma grande oportunidade de novamente falar para a família, né? Porque eu, por exemplo, já estive na sua residência lá e já presenciei a sua mãe ali do seu lado, né? Em vida ali, te acompanhando ali. Então, como você mesmo falou, a família é a base. Claro que nós sabemos que não é fácil, né, para a família, muitas vezes, até mesmo por falta de informação, por falta de conhecimento. E quando você vem aqui e traz, né, essa informação aberta que vai ficar salva aí, a gente vai estar compartilhando também no YouTube, para as famílias que de repente quer ouvir uma palavra, ter um pouco mais de conhecimento de como que a banda toca realmente no dia a dia, eu queria que você deixasse uma mensagem agora para a família, de fato, né? Para a mãe, para o pai, para os irmãos, né? Porque a gente precisa, nesse momento, então, deixar a mensagem principalmente para os familiares, porque eu acho que, diante das suas palavras aí, tem essa grande responsabilidade, né? Essa responsabilidade de fazer a diferença nesse momento aí, onde um familiar, ou mais de um familiar, que tem famílias que tem mais de um familiar, que, né, a mãe, o pai, os familiares estão vendo essas pessoas se perdendo, se distanciando, digamos assim, né? Então é o momento de agir, mas agir como, né? Queria que você deixasse essa palavra aí a todos, né? Em primeiro lugar, é complicado. E a responsabilidade está grande, cada vez você colocando mais, né? Você é o melhor que está tendo, viu? É forte demais. Ô, gente, primeiro eu queria deixar uma mensagem para vocês que se encontra, né, aprisionado, né? As pessoas que se encontram aprisionado, que não desiste de vocês mesmo, né? Não desiste de vocês mesmo, porque seja qual for a sua causa, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua situação, né? Porque um dia eu já me vi talvez até pior do que você se encontra hoje, né? Talvez até pior. A gente podia ter trazido o banho, né, para poder mostrar aqui, pô, né? Eu sei que por muitas das vezes os amigos vão faltar, as pessoas de bem vão faltar, sua esposa vai te deixar, seu filho vai te abandonar, mas coloca na tua cabeça, o seu problema é de Deus. Coloca o teu problema, a tua situação nas mãos de Deus, que Deus vai resolver o seu problema. Assim como a minha família procurou a Deus, recorreu a Deus, o advogado dos advogados, médico dos médicos, doutores dos doutores, para me defender nessa causa, eu acredito que Deus vai entrar na tua causa. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Não vai faltar ânimo, não vai faltar a presença de Deus, não vai faltar a presença do Espírito Santo de Deus, não vai faltar milagre, não vai faltar cura, não vai faltar libertação. Não vai faltar Deus na tua vida. E Deus é capaz de mudar esse quadro. A família também pode pegar isso, colocar em prática. Se às vezes se encontra incapaz de resolver o problema, chama uma pessoa de Deus, mas chama uma pessoa de Deus que tenha o chamado. Porque por muitas das vezes não adianta você chamar uma pessoa que se diz ser de Deus, mas não tem a visão, não tem o coração na obra. Você está entendendo ou não? Porque tudo isso faz diferença. Pessoas como Luizão, muitas das vezes a gente fala, pô, não, eu vou lá dar uma palavra. Não, só não basta. Você está mexendo com uma força diabólica. Então, o que é que acontece? Você tem que jejuar por aquela pessoa, você tem que buscar, você tem que pregar, você tem que orar, acordar de madrugada, ir para o joelho, fazer o propósito.
se encher da presença de Deus, se encher da unção, para você poder levar uma palavra para essas pessoas. Isso é ter o coração voltado para a obra. Porque Deus deu o seu único filho em troca de quê? Em troca de alma. E uma alma, como eu disse, vale mais do que o mundo inteiro. Isso é bíblico. Então, em nome de Jesus, eu creio que Deus vai libertar, Deus vai curar, Deus vai fazer um grande mover na tua família. Não desiste. Amém? Amém. Pessoal do Rio de Janeiro, acabou de chegar aqui, o nosso amigo Otalício Rodrigues da Silva, mandando um abraço aí, né, a todos. O pastor Ayrton Júnior falando que Jesus transforma. Pessoal também da banda Lucas e Railão, os meninos, né? Como é que é? A Tic-Tac antigamente, né? Hoje é Lucas e Railão, né? Você vê que as coisas evoluem. Abraço aí, eles que fizeram aí, estão fazendo as suas lives, trabalhando aí, a Lucas e Railão, é o Railão, né? Que está mandando um abraço aqui. Ô Buda, agora, em algum momento, né? Em algum momento, você, tô falando você, aí uma pergunta pessoal para você, em algum momento, quando você estava caminhando neste caminho, você olhou assim e falou assim, Deus me abandonou, Deus não existe. Houve dúvidas sua, pessoal, antes de chegar o pastor Fábio, antes de chegar o pastor Ayrton Júnior? Chega, deixa eu responder, chega. Me dá aí, manda pra mim. Deixa eu responder logo aí. Essa pergunta foi boa, eu gostei dela. Deixa eu te falar, essa coisa ela é tão séria, Luizão, que eu vou falar de mim, assim, não só eu, como os irmãos também que se encontram nessa pegada, você está entendendo ou não? Tem o mesmo pensamento, eu vou assinar por a rapaziada, tem o mesmo pensamento. Ô Dema, aquele abraço, esqueci de ser não. Chega uma hora que você xinga Deus. Chega uma hora que você questiona Deus. Muitas pessoas chegou para mim, Jesus te ama. Aí eu usava uma expressão bem forte, que sem amasse eu não estava nessa vida, que tá bonito isso, que eu enquadrava Deus legal. Falava isso aqui, será que é isso que você quer para mim? Se você existisse, você fazia alguma coisa por mim. Você não existe é nada. Você está entendendo? E até mesmo, Luizão, até mesmo pela falta de conhecimento da palavra de Deus, né? Porque hoje eu vejo que o que eu tenho para passar não é você que vai passar, quem vai passar sou eu. Né? Hoje eu vejo que Deus não me abandonou. Hoje eu vejo que Deus cuidou de mim o tempo todo. Hoje eu vejo que Deus me fortaleceu no deserto. Hoje eu vejo que eu estava diante de uma faculdade, aonde hoje nós estamos aqui, nesse bate-papo, aonde hoje eu sou chamado para poder estar dando palestra, onde hoje eu sou chamado para poder estar conversando com o pessoal, para poder estar dando o meu depoimento. Você está entendendo ou não? Então, se a gente dá aula, porque nós tivemos que passar por uma sala de aula, onde nós nos formamos para que viemos dar aula, não é isso? Então, hoje eu vejo que esse deserto só me fortaleceu, que esse deserto era uma formação que eu estava passando. Porque muitas pessoas, que nem você está vendo a audiência como que está aí, muitas pessoas dependem de ouvir isso. Tem pais, às vezes não só os filhos, dependendo de quem que está ouvindo, mas os pais estão ouvindo para poder falar com o filho. Eu pode chamar e falar aí, ó, tá vendo aí? Essa história aqui não é que ninguém contou, não. Eu vi, você viu, todo mundo viu. Todo mundo acompanhou. Uma coisa, por exemplo, no caso que eu friso muito, é você chegar e falar, nos anos não sei o que lá, aconteceu isso. Respeito a teologia de cada um. Só que eu conto a minha história. Eu vivo a minha história. Né? Eu não costumo falar de A, de B, de C, eu costumo falar da minha. Porque é mais gostoso você falar daquilo que é real, daquilo que é visível. Eu tenho uma facilidade, graças a Deus, muito grande, Deus tem me usado muito nisso para ganhar alma. Com o meu testemunho. Por quê? Muita gente viu. Muita gente viu, muita gente acompanhou. Luizão, não adianta eu chegar para você e falar para você que você quer aceitar Jesus se você não vê o agir de Deus em mim. Eu quero, se você está bem, eu quero beber da tua água, varão. Eu quero beber da água que você está bebendo.
Porque eu estou vendo a transformação, eu vi, eu acompanhei, não tem como, foi Deus na tua vida. Então eu quero estar do teu lado. Eu quero entrar na porta que você entrou, eu quero beber a água que você bebeu. Né? Às vezes tem pessoas que querem falar de determinados problemas, de determinados assuntos, mas e aí, quantas horas de voo você tem? Qual é o seu conhecimento? Qual é o seu entendimento? Até onde vai o seu comprometimento com essa obra? Até onde? Você entendeu, não? Então, olhe muito por isso. Oi, bom dia, mensagem linda, Deus abençoe você, que continue a melhora a cada dia. Essa mensagem você está passando para mim, me motivou a melhorar, tocou bastante meu coração, e eu cheguei ao ponto de desistir de tudo. Desistir de tudo. Não acreditava mais em Deus, mas eu vejo hoje essas palavras, Deus está do meu lado, e que Ele não me abandonou, apesar de qualquer dificuldade. Deus estava comigo, muito obrigado pelas palavras. Um ótimo dia para vocês. Luizão, Deus abençoe vocês. A Joyce Vanderlei, que escreveu isso aqui. O Gé Saraiva, Buda, você já passou pelo corredor da morte, e hoje você busca pessoas para não terem esse mesmo caminho, pois muitas vezes esse caminho não tem retorno. Né? A Lorena Aguiar também está nos acompanhando aqui, a Cleidiné, várias outras pessoas. Quer dizer, uma pessoa falando aí que pensou em desistir, mas que hoje, com as suas palavras, está motivando a seguir. Né? Eu tentei me matar, acho que 2 vezes. Sério isso? Não sabia. Eu tentei me matar por 2 vezes. Não sabia. Só que tem coisa que a gente... para essa moça que está aí, né? Nessa dificuldade. Ela tem que ver que é o seguinte, diante da dificuldade dela, tem um agir de Deus. Ô Lisão, tem hora que é Deus que te coloca na dificuldade. Não é o inimigo, não é força contrária. Tem hora que é Deus que te coloca na dificuldade. É Deus que te coloca na dificuldade. Se é Deus que te colocou na dificuldade, Deus está na direção. Por exemplo, no caso, tem pessoas que às vezes estão na dificuldade financeira, mas não está passando fome. Está faltando, por exemplo, no caso, chegou a conta de água. Deus vai providenciar que no dia de cortar, nem que seja o último batida do badalo, vai chegar o dinheiro. Se você está no uso das drogas, você pode ver, cara, parece brincadeira, Deus te sustenta no vício das drogas. Não vai faltar droga para você, você pode apostar. Você vai passar por aperreio. Tem um rapaz aí que eu vou te falar, tem um rapaz aí que eu olho para ele, eu vejo Deus puro. E falo para ele, ninguém te mata, que Deus é contigo. Ninguém te mata, Deus é contigo. Porque existe situação que você vê que é Deus puro. Pô, mas por que eu estou fazendo? Eu, quando eu usava droga mesmo, muitas das vezes eu parava e falava, rapaz, parece uma coisa de Deus. Porque, só eu estava aqui sem nada e agora apareceu aí, ó. Vamos lá. Lá vai nós, você está entendendo ou não? É verdade. Então, tem coisas que hoje eu respeito a dificuldade que a gente está passando. Deus está no controle. A Bíblia diz, tem uma passagem muito forte na Bíblia, que fala sobre a passagem de Jó. Jó perdeu tudo. Pensa num momento difícil. Perdeu mulher, perdeu riqueza, era um dos caras mais ricos, perdeu riqueza, perdeu mulher, perdeu filho, perdeu tudo. Só que, Jó só perdeu tudo porque foi por permissão de Deus. Foi o diabo que tirou. Só que foi por autorização de Deus. Deus estava no controle. Deus estava no controle. E assim como Jó, e o diabo só agiu na vida de Jó porque Deus estava dando testemunho de Jó. É forte isso. Às vezes Deus confia no nosso caráter. Pode falar, vai lá e toca. Só não tira a vida. Vai lá e toca. Deus permite. Só que se nós tirarmos a nossa vida, nós estamos sendo fracos. Nós contradizeu o testemunho de Deus. Parar com nossa vida. Então, por muitas das vezes nós devemos ser fortes, porque Deus é conosco o tempo todo. Amém. Um amigo aqui escreveu 23 anos liberto. 23 anos. Glória a Deus. Então, hoje às 19 horas vai estar ao vivo no YouTube, né? Uma reprise, né? E vai ficar salvo lá no YouTube e também aqui no Facebook.
O sargento Arnóbio Almeida Corrêa, está nos acompanhando lá em Brasília, escreveu aqui: Luiz, bom dia, estou acompanhando o depoimento de Buda. Fala com ele que quando o Paulo se converteu, ele se chamava Saulo. Manda pra mim. Eis a questão para essa moça ir atrás. Voltando, sargento, aquele abraço, que Deus abençoe. Voltando agora na fala da moça lá. A Bíblia diz que... Vou repetir, que aí você vai, para o ouvinte se situar, né? Então vamos lá. Oi, bom dia. Mensagem linda, Deus abençoe você. Que continue a melhora a cada dia. Essa mensagem você está passando para mim. Me motivou a melhora, tocou bastante meu coração. Eu cheguei ao ponto de desistir de tudo. Não acreditava mais em Deus, mas vejo hoje essas palavras. Deus está do meu lado, que Ele não me abandonou. Apesar de qualquer dificuldade, Deus está sempre comigo. Muito obrigado pelas palavras e um ótimo dia a todos. Glória a Deus. Saulo, como o sargento colocou aqui, Saulo perseguia o povo. Né? Até que uma vez Deus apareceu para ele e mudou o nome dele para Paulo. A grande luta sua é não deixar você continuar como Saulo. Seja Paulo. Seja Paulo. Não volte a ser Saulo. Quando você contradiz o testemunho de Deus, você está querendo ser Saulo. Seja Paulo. Que Deus te abençoe. Amém. Buda, eu acho que nós acabamos que nós viajamos aí por várias várias, né? Eu acho que nós navegamos bastante, né? Mas eu gosto, antes da gente ir para as considerações finais, a gente está fechando esse nosso bate-papo, de vez em quando eu gosto de fazer uma pergunta filosófica, né? E a pergunta é simples, é muito simples mesmo. A vida vale a pena? A vida vale a pena, Buda? A vida sempre vale a pena. A vida sempre vale a pena. Seja qual for o seu problema, a vida vale a pena. Seja qual for a sua situação, a vida vale a pena. Seja qual for a sua circunstância, a vida vale a pena. A vida é a base de tudo. Deus nos deu a vida. O maior presente que Deus nos deu foi a vida. E o primeiro presente que Deus nos deu foi a vida. A Bíblia diz que às vezes a gente quer fraquejar, né? Achando que a vida não vale a pena. Eu vou até fazer uma colocação aqui. A Bíblia diz que o homem foi feito do barro, né? A mulher foi feita da costela do homem. Gente, vamos analisar bem esse texto. A Bíblia diz que Adão foi feito do barro. Adão. Eva da costela. Adão foi feito do barro, Eva da costela. Agora vem cá. Eu e você fomos feitos de uma corrida de embrião, aonde chegamos em primeiro lugar. Deus já nos testou antes de nascer. Para que nós nascêssemos, nós tivemos que chegar aqui em primeiro lugar. Então é onde que a Bíblia diz que nós já somos mais que vencedor. Você que está com o seu problema difícil, você já é mais que vencedor. Você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo. Não desiste. Normalmente esquecemos o nome do Senhor e por isso Deus nos coloca no deserto, para que possamos chamar o seu nome e assim ficamos mais próximos do Espírito Santo. A Sara Reis. O Jonathan, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra, a sua raiz e o seu tronco morrerá no pó. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Jó 14, 7, 9. Eu não sei muito falar essa expressão bíblica, não. Eu peço desculpa.
Eu até E o pastor Ayrton Júnior falou que Não, você vai. deveria cantar um louvor. Canta, você canta? Não. Ah, não, eu não sabia. Nosso amigo Gerson Saraiva, obrigado aí. A Laísa, né, a nossa amiga Laísa Souza. A Laísa, Deus é fiel. Ele não desiste dos seus filhos. Deus não desiste de ninguém. Por muitas das vezes o ser humano desiste, né? A família desiste, todo mundo desiste, mas Deus não desiste. Gente, se vocês, eu queria hoje que a humanidade soubesse o valor que nós somos para Deus. Os planos que Deus tem na nossa vida, que a gente não dá lugar. Tem hora que a gente enfrenta as barreiras, que a gente vai conversar com pessoas incrédulas, né? A gente vai aceita a situação, né? Pessoas que não vê o agir de Deus na vida deles, pessoas que não vê a mão de Deus sobre eles. Mas só que Deus nos dá sempre uma preparação para poder lidar com determinadas situações. O plano de Deus é tão lindo na nossa vida, porque, Luizão, você sabe, você viu, cara, você viu a situação que eu estava, você acompanhou, você viu quando eu cheguei aqui, você viu como que eu fiquei aqui, você está vendo como que eu estou hoje. Poxa, Deus tira do lixo e faz luxo. Né? O Salmo 40 diz que Deus nos tirou de um lamaçal de pecado. Firmou os meus passos sobre uma rocha e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, confiarão e temerão pelo Senhor. Então, o que acontece? As mudanças existem, é só a gente dar lugar. Tem muita coisa. Eu não posso te apresentar um outro remédio que eu não sei se você notou o tempo todo que a gente está conversando aqui. Eu não falei de outro remédio a não ser o nosso Deus. Porque eu só vou te indicar um remédio o qual eu tomei que me fez bem. Eu não vou falar de uma outra coisa que dá certo, que é isso, que tem a entrevista de Casagrande, até entrei num debate ontem a respeito disso. Pô, vieram fazer uma comparação comigo a respeito do caso Casagrande. Ô, gente, peraí. É droga. Chega a me arrepiar, cara. É droga. Beleza, é bicho, mas peraí. Casagrande foi morar com a psicóloga dentro de casa. Casagrande saía para a rua, a psicóloga ia atrás. Eu saía na rua, era a polícia atrás de mim, velho. Ué. Aí, peraí, qual que é a sua condição? Qual que é a sua condição? Qual que é a minha condição? Qual é o mundo que Casagrande viveu? Qual que é o mundo? Qual que é a realidade de Casagrande? Qual que é a minha realidade? Né? São situações diferentes. Eu tenho um polícia aí que eu tiro o chapéu para ele tremendamente, inclusive é dois, mas tem um que acho que é o sargento de cidade, aquele pequenininho. Rapaz, aquele homem é um fenômeno. Aquele homem é um fenômeno de homem, um fenômeno de pessoa, um fenômeno de polícia. Você está entendendo ou não? Sempre sobre, para mim, ao meu ver, sempre sobre lidar com a minha situação. Que, ô moço, não é fácil você ver a sociedade, você numa posição de polícia, porque a polícia também ela tem um dever dele, vou tentar estender um pouquinho. A polícia tem um dever de cuidar desse povo, não é também ainda tem mais essa, ainda o povo fica chamando polícia para um usuário, fica fazendo. A situação não é essa, não. A pessoa requer cuidado, uma situação que requer cuidado, uma situação que requer carinho. Só que aí o povo já chama a polícia puder meter a borracha. Você está entendendo ou não? E por muitas das vezes a situação não é essa, pô. A situação requer um pouco de cuidado. Só que quem quer ter cuidado é a mesma coisa. Todo mundo defende o Ibama, fala que matar onça é proibido, mas cria uma no seu quintal. Cria uma no seu quintal. Né? Mas tem que defender mesmo as onças. Né? Ela colocou no sentido figurado, né? No sentido figurado. Só para, antes de você falar desse pedacinho, eu tive uma ideia que é o seguinte, numa próxima oportunidade, fala um pouco sobre a história dos aflitos familiares, do pai dele, da mãe dele, da história, né? Sim. Glória a Deus. Amém. Então é isso aí, Buda. Eu acho que a gente tem que... Não porque eu acho que a gente poderia continuar, mesmo porque nós não entramos em vários assuntos que eu teria vontade de entrar. Nós temos que discutir. Sim, ficou aqui, vai ficar pendente para uma outra oportunidade. Nós levantamos uma bandeira e não demos a continuidade, que é a questão
da nossa raça, né? A nossa raça, de fato, nossa raça negra, a gente do preto, né? De fato, nós não entramos nessa pauta, é uma pauta que precisa ser discutida, né? Dá licença só um instante. Eu tenho uma resistência contra esse palavreado. Preto, negro, o que eu nós acho mais somos? bonito negro, porque o negro é raça, né? Preto é cor. Preto é objeto. Pois é, mas você viu aí porque a discussão tem que acontecer? Porque nós precisamos aprofundar dela. Porque nós estamos vivendo no mundo de que as pessoas, elas que trazem isso para a gente, né? Elas falam assim, ei, agora vai ser dessa forma, vai ser dessa maneira, né? Então, é um assunto que com certeza ele vai se expandir muito mais. Então a gente precisa entrar nesse universo, a gente precisa falar de política. Mas não a política, como você colocou, a política que nós vamos vivenciar daqui a algum tempo. Não, falando das políticas públicas, de fato, né? As políticas que transformam vidas, né? Nós precisamos falar com aquelas pessoas que, de alguma forma, olham para nós dentro dessa comunidade e aponta o dedo e tira as suas próprias conclusões, né? Mas essas pessoas, Buda, que de alguma forma aponta esse dedo, que traz essas informações, talvez dentro da comunidade aqui, elas tenham algum respeito por isso ou por aquilo. Mas quando essas pessoas passam ali da cidade mais próxima, que é a cidade de Nanuque, essas pessoas são esquecidas. Essas pessoas, elas não têm um determinado valor, digamos assim. E eu vou falar aqui em alto bom esse dia a dia, fazendo esse enfrentamento, colocando a nossa cara a tapa aqui dentro dessa comunidade. Muitas vezes, quando nós passamos da cidade de Nanuque, as pessoas nos abraçam, as pessoas nos valorizam, as pessoas nos chamam pelo nome. E quando dentro da nossa comunidade, eu vejo porque isso, porque aquilo, né, elas se acham no direito, né, de se colocar acima, né? Talvez pelo um histórico familiar, porque é filho de fulano, neto de Beltrano, ou porque no passado exerceu um determinado cargo e aí vive na sombra, né, disso. Então nós queremos colocar aqui que muitas vezes as pessoas não valorizam os filhos da sua própria comunidade, filhos da comunidade, mas que esses filhos, muitas vezes quando passam de uma determinada área aqui, da determinada fronteira, são muito mais conhecidos do que dentro da sua própria comunidade. Em primeiro lugar, eu tenho um parecer assim, né? Uma visão assim que a nossa comunidade tem uma resistência muito forte quanto à aceitação do sucesso do outro. Os palavreados bonitos. Você viu? É muito forte agora. Gastei já pro programa inteiro. Então, e tem, por causa disso, diante disso daí, tem uma resistência, Luiz. O povo da nossa comunidade tem uma resistência. Você pode achar que não, cara, mas tem muitas pessoas perdidas por aí e muitas famílias dando risada por trás. Tem muitas questões que não engajam por aí, muitas pessoas dão risada por trás. Uma coisa, às vezes, até de um bem social, uma representação forte, pessoas riem por trás. Você tem o seu sucesso hoje, pessoas querem te ver na queda, querem te ver na lama. Por que até? Então, não importa se eu estou ruim, você também tá beleza. Nós estamos se acabando aqui embaixo. Eu não quero que você sobe para você, pelo menos, me puxar, não. Porque eu acho assim, eu quero ser seu amigo. Você está lá em cima, sobe aí, senta aqui do meu lado e tal, já pensou? Então as pessoas têm que pensar assim. E voltando um pouco lá atrás na sua fala, tem uma coisa, Luizão, que a gente tem que respeitar, cara. Tem uma coisa que nós temos que respeitar. Tem uma coisa que nós temos que respeitar. Eu e você, principalmente, a gente conhece bem isso, né? Rapaz, o racismo, ele existe. Tem pessoas que é racista e não sabe que é racista, né? E outra coisa, não adianta... Ô, Luizão, deixa eu falar uma coisa aqui muito forte agora. Não adianta nem a escola querer tirar o racismo. Não adianta a escola querer tirar o racismo. O racismo acaba dentro da minha e da sua casa. O racismo acaba dentro da minha e da sua casa. A professora fala que não pode. Eu estou vendo meu pai fazendo o quê? Estou vendo a minha mãe fazendo o quê?
Eu estou fazendo o que dentro de casa e a minha mãe não me corrige? O que a minha mãe está me incentivando? Forte isso, hein? Na escola se aprende a ler e escrever, educação se aprende em casa. E para a gente fechar, também é bom lembrar que muitas vezes nós também temos preconceito. Preconceito também, em algum momento, está em nós. Porque aquilo que você falou, muitas vezes nós olhamos o nosso próximo, e aí o nosso da nossa linhagem fala assim, ei, uai, ele está aí por quê, né? Por que ele está aí? Ele é melhor do que eu em quê, né? Então é preciso dizer isso também. Eu vou falar um pouco de você, vou inverter um pouco a situação aqui agora. Você passa para lá e eu passo para cá. O que você não já deve ter ouvido? O que você não deve já ter ouvido? Porque para muita gente aí não é fácil ver você no posto que você tem hoje. Te conhecendo o seu passado, conhecendo a tua infância, conhecendo a tua origem. Porque hoje a gente está aqui num bate-papo formal, bonito, mas quem era nós? E a única, assim, Buda, uma resposta que eu gostaria de dar nesse sentido, depois eu volto para você, porque nós realmente temos que fechar, e aí o microfone vai ficar à sua disposição para você fazer o encerramento, mas eu queria dizer o seguinte, o que eu aprendi dentro da minha comunidade, e eu fiquei muito triste, mas muito triste mesmo. Vou até me posicionar aqui na cadeira. Já que você devolveu e me fez essa pergunta, eu vou estar respondendo ela. O que eu fiquei muito triste depois de muitos anos, de muitos acontecimentos, e Deus me permitiu viajar por vários estados e municípios, e até mesmo representando a minha comunidade, e voltando para a minha comunidade. Infelizmente, que sozinho a gente não chega a lugar nenhum, eu descobri que algumas amizades, alguns amigos, digamos assim, amigos de fato, pessoas que você olha para a pessoa e fala assim, poxa, essa pessoa é meu amigo, essa pessoa é meu companheiro, né? Essa pessoa realmente gosta de mim e eu posso gostar dela no melhor sentido, né? E aí depois você olha um pouco mais e percebe que essa pessoa, a amizade dela, porque você, em algum momento na sua trajetória, poderia oferecer para essa pessoa algo, alguma coisa, poderia devolver para ela algo, só isso. E depois que ela tirou isso de você, ela sugou isso, absorveu isso, ela simplesmente se descarta. E é isso que eu descobri no passar do tempo aqui dentro da minha comunidade, e eu fiquei muito triste. E aí hoje eu chamo essas amizades de amizade administrativa, dei um nome a elas, né? São amizades administrativas, são amizades que é por um determinado momento, que ela tem um determinado interesse. Ponto. Se essa pessoa, de repente, está tirando algo de mim para que atenda aos anseios dela em um determinado momento, ótimo. Mas eu sei que eu não preciso tirar dela para atender os meus anseios, porque eu já identifiquei, nesse primeiro momento, que essa amizade é só isso. E ela não passa disso. Então, isso foi o meu grande aprendizado dentro da minha comunidade. Amizade administrativas, são amizades de momento. Então, o que sobra para a gente, Buda, é a nossa história, a nossa convivência, aqueles que a gente viu, né, passar por vários momentos. Você sabe que num dos momentos mais difíceis que eu tive que encarar, eu não vou aqui, em respeito à família, falar, mas quando eu olhei ao meu redor, para quem eu liguei? Liguei para você. Quem eu chamei para ficar do meu lado naquele momento de incerteza? Foi você, porque por algum motivo eu liguei para você, te chamei, você esteve lá. Você me acompanhou. Você ficou do meu lado o tempo que eu precisei ali. E você nunca, em momento algum, quis falar assim, Luizão, me devolve aqui esse momento. Então, cara, saldo aí, tô com saldo. Então, assim, eu acho que isso, pelo menos para mim, eu me sinto assim agraciado de você ter feito essa pergunta e eu ter respondido. Hoje eu vivo dessa forma, amizades administrativas.
São amizades de determinados momentos que pessoas se aproximam e queiram estar próximo. Mas a nossa história dentro desse município, a gente sabe quem são os amigos, aonde estão e quem são, independente de como eles estão no momento. Porque quando eles nos procurar, com certeza nós vamos estender a mão, porque nós sabemos quem são, né? Fora isso, é só agradecer a Deus as oportunidades que foram dadas. Claro que eu tenho várias experiências com ele, apesar de não estar dentro da igreja católica ou evangélica ou outro segmento, mas eu sou uma pessoa que tenho muita fé, mas muita fé mesmo, acredito em Deus. Deus, as coisas não acontecem, né, por acaso. Elas não acontecem por acaso. A gente pode até, viu, Buda, em algum momento dizer o seguinte: isso aqui não é Deus, porque já aconteceu. Sabia disso? Porque é muito mais fácil você falar que não é Deus, porque ainda não, porque já aconteceu. Você já está desfrutando daquele acontecimento. Você fala assim: ei, eu comprei isso aqui. Então eu não preciso de Deus para isso aqui, não. Porque já aconteceu. Mas quando você está no processo, para que isso ocorra, você lembra, você pede. Mas depois que acontece, você simplesmente deixa de agradecer. Buda, o microfone agora é seu para você fazer o nosso encerramento, porque senão daqui a pouco vai dar 5 horas da tarde. Lembrando que vai estar no YouTube, né? 19 horas. E você acompanha pelo Facebook também. Amém. Glória a Deus. Você colocou aí, né? Graças a Deus que hoje você está numa posição de servir. Ótimo. Bom demais. Glória a Deus por isso, é bom demais. Outra coisa, um advogado amigo meu, uma vez ele estava se formando, né, para advogado, aí ele fez o AOB, né, tal, tudo certinho, deu tudo certo, aí ele me chamou e chamou um outro alemão, chamou um alemão, estava eu e esse alemão, doutor Alexandre. Falou: nós vamos comemorar hoje, vamos para a zona. E aí eu perguntei para ele, falei: Alexandre, não estou entendendo você não, mas só nós três? Aí ele falou: Ele falou: lá eu tinha um outro nome, né, eu não vou falar aqui. Ele falou: Negão, é o seguinte, a partir de hoje, minhas amizades parou aqui. O que vier agora é negócio. Ninguém faz mais amizade. Hoje eu sou doutor. Ninguém faz mais amizade comigo. Não, minhas amizades é aqui, ó. É vocês aqui, ó. Que era antes. Hoje, sou formado, sou doutor, tenho meu canudo, e daqui para frente é só negócio. Né? E por muitas das vezes a gente tem que se posicionar dessa forma, né? E para poder fechar aqui, para agradecer, gente, eu tô sem palavras, né? Embora ter falado muito, estou sem palavras. Agradeço o acompanhamento do pessoal que acompanhou, que nos orientou, né? Pessoal que participou, pessoal que não participou, mas ouviu, pessoal que diretamente ou indiretamente contribuiu até mesmo para que eu estivesse aqui, né? Eu agradeço de coração pela oportunidade de estar aqui. Eu agradeço pela oportunidade de poder contar as maravilhas que Deus fez na minha vida. Eu agradeço pela oportunidade de poder estar passando para pessoas que existe uma saída. Eu agradeço a oportunidade de estar bem dizendo a palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para poder dizer que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, que Deus é vida. Eu agradeço pelo fôlego de vida. E agradeço imensamente, Luizão, pela oportunidade de estar aqui. Bom demais que algumas pessoas que querer falar comigo, procura Luizão. Amém? Que às vezes tem pessoas, fala assim, que às vezes tem pessoas que estão com a situação, a gente conversa muito com o pessoal, a gente vai, visita, pessoas que estão com problema, a gente vai lá, visita, porque a gente tem que correr atrás dessas pessoas. São pessoas, são vida, são um ser, por mais que por muitas das vezes está até vegetando, mas é um ser. Pode fazer uma última pergunta, Buda? Manda aí. Se o coronavírus, existe toda essa campanha porque uma vida é importante, então não podemos perder uma vida para o coronavírus, mas podemos perder uma vida para as drogas? Essa é uma pergunta para você.
Eu gostei dessa. Tá dando mais importância pro coronavírus do que para as drogas, porque peraí, hoje o coronavírus tá matando, mas peraí, a droga, a AIDS, o câncer, a diabetes continua matando ou parou todo esse processo e começou só o coronavírus? O trânsito também, a guerra, parou tudo e só o coronavírus mata hoje? Né? Então tem coisas que, por exemplo, no caso o povo está dando... Eu não posso nem falar isso, mas eu falei que eu não ia falar sobre isso. Mas essa importância que o povo está dando para o coronavírus. Ô, gente, tudo bem, o coronavírus vai passar em nome de Jesus, está determinada a vitória. Vamos olhar os outros segmentos quando isso passar, pelo amor de Deus, porque tem gente também morrendo ao nosso redor e nós não estamos vendo. Buda, pedir autorização, né? Porque a gente vai estar postando aí no Facebook, no YouTube, mas as hashtags elas vão ser pesadas, porque nós precisamos deixar na hashtag um depoimento de uma pessoa que venceu as drogas, que está vencendo as drogas. Então, assim, quando a pessoa pesquisar lá, vai encontrar essa informação, que você é um vencedor, que você está desfrutando desse momento, que você está à disposição para ajudar outros, e que outras pessoas que estão em outras cidades, em outros estados, que queira, né, ouvir o seu testemunho, é o que você fala, eu levo o meu testemunho. Se quiser ouvir seu testemunho, pode entrar em contato, que com certeza nós estaremos encaminhando aí para você. Lembrando que amanhã a gente vai estar ao vivo também com o seu Zé Tenório e Mineirinho. Amanhã nós teremos um bate-papo, né, às 17 horas. É uma lenda. Tenório Quem pessoal que poder assistir, o Zé Tenório faz parte da minha vida, Zé Tenório faz parte da minha infância, Zé Tenório é meu ídolo, Zé Tenório é uma pessoa que muita gente não conhece o seu Zé Tenório, tem gente que não conhece o Zé Tenório. Se Serra do Zé Moraes conhecesse o Zé Tenório estaria numa posição bem melhor hoje. Eu só vou um dia, falando sério, é complicado aqui, porque a gente vai falando e o tempo vai se estender, mas a gente precisa finalizar. Mas vou contar aqui o que aconteceu dentro do que você falou. Num determinado momento aqui atrás, não vou citar de quem foi, eu cheguei na prefeitura aqui da nossa comunidade e eu presenciei seu Zé Tenório sentado na recepção, mas com algumas outras pessoas e tal. E observei que a nossa recepcionista daquela época não estava dando assim uma real atenção. Não estou falando a questão só de seu Zé Tenório, as pessoas que ali estavam. Mas seu Zé Tenório é pelo histórico e pela representatividade. Eu fui para ela e falei assim, você sabe quem é essa pessoa que está sentado aqui? Sim, eu sei quem é. Eu falei, quem é a pessoa que está sentada aqui? É senhor. E eu falei, não é assim. Esse senhor aqui é José Tenório, que ele é presidente do sindicato dos trabalhadores rurais Serra do Zé Moraes. Ele é uma pessoa jurídica, ele é uma pessoa de representatividade. E, além disso, se eu fosse o gestor, ele já teria sido atendido pelo que ele representa dentro da nossa comunidade. Então, César Moraes, quando eu disse isso, César Moraes está muito mal acostumada, eu falo aí pelos prefeitos que foram eleitos nos últimos e muitos anos. Estou falando agora eu vou generalizar, estou falando de todos que já passaram, aí, 90% deles ou mais da administração pública, não só no executivo, como no legislativo. Essas pessoas que depois foram eleitas com votos, com os nossos votos, elas precisam olhar as representatividades. Eu não estou falando de representatividade de CNPJ, não. CNPJ, nada disso. Falando de pessoas, de história, de pessoas que fizeram a diferença nesse município aqui. Então eu olho para trás e eu vejo que vieram nessa prefeitura, eu falo nessa assim, dentro do contexto geral, que muitas vezes ali na recepção eu olho assim, ué, essa pessoa que tem que estender um tapete vermelho para recepcionar, não é dessa forma, entendeu? A partir de hoje, né, com a estreia de Buda, a partir de hoje a gente vai estar fazendo esse trabalho. Sim. Com pessoas mais com representatividade. Sim. Então, assim, começa... tem que ter esse diferencial, entendeu, Buda? Tem que ter esse respeito. Eu estou cansado de ver isso.
As pessoas, elas precisam mudar em algum momento, entendeu? Mas até então, até onde essas pessoas é viável para o município? Até onde? Até onde? Porque eu lembro, você colocou muito bem, um dia eu estava trabalhando num governo aqui, num determinado governo, e na campanha política tinha uma moça que ela vinha de Mucuri, sempre subia no palanque, falava, dava a cara a tapa, fomos eleitos. Quando depois a gente foi eleito, um dia ela veio fazer uma visita. No governo aqui ela veio fazer uma visita. E aí eu cheguei, passei para lá, passei para cá, essa mulher está lá sentada. Aí essa mulher está lá sentada, aí eu voltei, aí ela falou, "Oi, você lembra de mim?" Aí falei, pô, lembro. Falei, o que a senhora está fazendo aqui? Estou querendo falar com fulano. Falei, não, moça, entra para cá, vem para cá. Aí foi lá e cheguei lá, levei ela para a cozinha, até então, né? Levei ela para a cozinha. A senhora quer tomar um café? E não tinha café, não, vai fazer um café para a moça. Você está entendendo ou não? Ela saiu de lá, com aquela receptividade, ela saiu de lá estarrecida. Ela saiu tão estarrecida que ela foi e falou para o governo, falou, quero levar esse cara embora, esse cara é político. Só que isso não é ser político, isso é respeito. Isso é consideração. Só que até então, nós vivemos... Agora, peraí, onde é que eu digo? Será que é mais importante você colocar uma pessoa que tem conhecimento, estamos falando de uma área política, você colocar uma pessoa na recepção de um estabelecimento público, onde aquela pessoa conhece todo mundo e os valores de cada cidadão da cidade, ou aonde é importante você colocar uma cara bonita? Né? Simples assim. Buda, Deus possa nos abençoar, abençoar a nossa comunidade, abençoar esse Brasil e esse mundo. Nós estamos passando por esse enfrentamento. Então, o que nós queremos aqui é um novo bate-papo. Porque eu acho que a gente precisa agora navegar e deixar algumas pessoas chateadas, né? Mas em outros segmentos. Então, que Deus nos abençoe e abençoe a todos. Hoje às 19 horas, então, a nossa reprise aí no YouTube. E amanhã estaremos às 17 horas aqui com o Mineirinho e José Tenório no bate-papo. Isso. Buda, então, fica aí. Só a última palavra aqui do Geomar, que chegou aqui. Buda, um grande amigo, um sábio, sábio e continua sendo uma pessoa maravilhosa, que é nosso amigo Jeová Ferreira Freitas. Então, um abraço aí. Buda, fica à vontade de fazer o encerramento da nossa programação. Ô, gente, vamos só encerrar, porque senão... O pastor Adriano já está ali, já no gancho, já passa o meu plantão dele. Eu só tenho a agradecer, como já agradeci de novo, vou agradecer. E pedir para o pessoal que nunca desista do seu ente querido, se faz presente diante da dificuldade do seu companheiro, se faz presente diante da dificuldade do seu ente, aposta nele, fala para ele que ele é importante, que ele é o melhor, que ele vai conseguir, que ele já é mais que um vencedor e que Jesus é a saída, ou Jesus é a entrada, ou Jesus é a solução. Mas, enfim, que Deus venha edificar o seu lar fortemente, poderosamente, em nome de Jesus. Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Agora, por favor, não manda mais, não. Chega, acabou. Deus abençoe, valeu. Valeu, Deus abençoe.